Fala galera, beleza? Guidião na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Galera, na aula de hoje vamos resolver o nosso segundo exercício, trabalhando um pouquinho aí com o circuitinho elétrico RLC de segunda ordem, e é o nosso segundo exercício inicial, cumprindo aí mais ou menos a mesma ideia do primeiro exercício. E aí a partir da aula que vem, nós vamos de fato entrar nas expressões temporais, aí entra aquela pancada de coisas que nós já vimos aqui, lembra do X de T, caso 1, caso 2, caso 3, tudo aquela coisa vai entrar a partir da próxima aula. Beleza, ó, o exercício aqui é mais um exercício inicial para a gente treinar alguns conceitos. É o exercício 8.4 lá do Alexandre Sadico, para você que quer acompanhar pelo livro. E o exercício fala assim pra gente. Na figura, aqui no circuito da figura abaixo, 8.65, que é essa figurinha que vocês estão vendo aqui, determine, no item A, ele quer a tensão no capacitor e a corrente no indutor no instante 0+, que é igual no instante 0-, toda aquela história que você já tem que saber se você está acompanhando regularmente o curso. No item B, aquele item bastante importante, ó, já para a próxima aula, para o próximo exercício, as derivadas no instante t igual a 0+, da tensão e da corrente. E finalmente, no item C, tensão no capacitor quando o tempo tende ao infinito e corrente no indutor quando o tempo tende ao infinito. E só lembrando, pessoal, aqui, ó, que I é a corrente que está passando pelo indutor, está ali representado no circuito, e V é a tensão que está caindo no capacitor, conforme está sendo mostrado aqui. Perfeito, pessoal. Vamos começar. Ó. Essa é a figurinha inicial do exercício e está aqui o nosso circuito redesenhado e vamos a algumas observações que são importantes. Nesse caso, logicamente, eu tenho que fazer as análises em t igual a 0- também. Por quê? Dá uma olhadinha no padrão da fonte que eles colocam aqui nesse exercício. Ó. Na verdade, eu tenho duas fontes e essas fontes estão sendo ligadas aí a uma função degrau. Então, a gente tem que analisar o circuito aí conforme a resposta à função degrau. Qual que é a ideia? Por que eu tenho que ter uma análise em t igual a 0-? Porque essas fontes elas estão presentes em uma análise e provavelmente não estarão presentes em outra análise. Então vamos analisar aqui, pessoal, vamos entender o que isso significa. O que é U de menos t? Muitos alunos têm dúvida com relação a isso. O que é U de menos t? U de menos t é a função degrau com o tempo ali trocado de sinal. Basicamente o que vai acontecer é isso aqui, ó. Vamos desenhar aqui o U de t, que é a função degrau. Se for U de menos t, eu inverto. Basicamente é isso que vai acontecer. Ó. Eu tenho aqui o marco 0 no meu gráfico. Ali em cima eu vou colocar a função U de t, né, que basicamente é um degrau, ela chaveia aqui para 1. U de t é exatamente isso. E se for U de menos t, o que vai acontecer, pessoal? O gráfico é esse aqui. Ó. Olha que interessante. A gente simplesmente inverte o padrão de funcionamento da função degrau. Moral da história. Essa fonte aqui, ó, a fonte de tensão que nós estamos analisando, ela vai estar ligada para t menor do que 0, no caso aqui t igual a 0-, né, que é um pouquinho antes de t igual a 0, e quando t igual a 0, para depois de t igual a 0, que seria no caso o t igual a 0+, a fonte vai estar desligada. Então é isso que significa esse U de menos t. Por outro lado, se você analisar aqui agora a fonte de corrente, que está aqui do lado direito do nosso circuito, U de t. Como é que é o U de t, pessoal? Aqui é a clássica função degrau. Vamos entender aqui. Eu nem vou representar ela matematicamente. Eu acho que no gráfico fica mais evidente, mais tranquilo da gente entender aqui. Qual que é a ideia? Eu tenho o marco 0 aqui. Basicamente, a função degrau ela vale 0 antes de t igual a 0. E aí, em t igual a 0, você chaveia. Basicamente, é isso que acontece. Ó. Chaveei. E agora, para depois de t igual a 0, essa função passa a valer 1. Qual que é a moral da história? A moral da história é que essa fonte aqui, essa fonte de corrente, ela vai estar desligada no instante t igual a 0- e vai ser ligada em t igual a 0 e, portanto, em t igual a 0+, essa fonte ela vai entrar no circuito. Então essa é a moral da história, é isso que vai acontecer e agora a gente tem que tomar cuidado para fazer as nossas devidas análises. Vamos começar, pessoal, vamos começar aqui fazendo a análise no instante t igual a 0-, porque é daqui que nós vamos tirar as nossas condições iniciais. Lembra? Capacitor não permite variações abruptas de tensão, indutor não permite variações abruptas de corrente. Vamos começar, ó. T igual a 0-, conforme eu disse, a fonte de tensão está ligada. Então veja, eu vou apagar o U de menos t aqui para ficar mais fácil. O U de menos t vale 1 para esse instante e, portanto, nós temos aqui uma fonte valendo 4 volts. A fonte de tensão está presente no circuito nessa análise. Por outro lado, se eu olhar aqui a fonte de corrente, U de t para t menor do que 0, U de t vale 0. Se esse termo aqui vale 0, é como se a fonte
fosse uma fonte de 0 amperes. 4 vezes 0 costuma dar 0, né, pessoal? 0 amperes. Se é uma fonte de 0 amperes, eu vou simplesmente pegar a fonte aqui, ó, e vou apagar a fonte do circuito pelo modelo equivalente. Basicamente, né, como se a gente estivesse desativando essa fonte de corrente, e a gente sabe que desativar uma fonte de corrente é trocar a fonte por um circuito aberto, porque aqui eu garanto que está passando 0 amperes por esse ramo do circuito. E aí a gente já sabe, né, pessoal, que eu vou, para facilitar aqui a nossa vida, ó, eu vou apagar esse ramo aqui, da onde estaria essa fonte no circuito, e aqui a coisa fica mais fácil, acredito eu. É esse circuito que a gente tem que avaliar. Como nós estamos no instante t igual a 0 menos, eu vou pegar a corrente aqui e vou dizer que essa corrente aqui é a corrente calculada no instante 0 menos, e a mesma coisa vale para a tensão no instante 0 menos aqui no capacitor. Corrente 0 menos I 0 menos no indutor, tensão V 0 menos no capacitor. E agora, vejam, aqui a gente vai assumir regime permanente. Já passou muito tempo, o circuito não falou nada, mas aqui já está subentendido, tá, pessoal? E já passou muito tempo, desde que o circuito estava nesse estado aqui. Como a fonte que alimenta o circuito é uma fonte contínua, o circuito passa a entrar em regime permanente de corrente contínua. Como se comportam os elementos acumuladores de energia? É exatamente isso que nós vamos fazer agora. O indutor passa a se comportar como um curto-circuito. Vou pegar o indutor aqui, ó, vou ligar um fio no lugar do nosso indutor. Pronto, já substituímos. E o capacitor passa a se comportar como um circuito aberto, pessoal. Então tá aqui, ó. Esse é o nosso circuito operando em t igual a 0 menos. E agora vamos às análises aqui, porque nós vamos ter que obter esses dois parâmetros. Corrente inicial no indutor, tensão inicial no capacitor. Pessoal, olha que fácil, ó. Se vocês observarem em essência, esse capacitor, que agora se comporta como um circuito aberto, fundamentalmente ele está em paralelo com esse resistor, não é verdade? Então, ó, vê se vocês entendem aqui o que eu vou fazer. Eu vou pegar a tensão aqui no capacitor e já vou trazê-la aqui para o nosso resistor. E agora, para facilitar a nossa vida, como não vem corrente para cá, para o capacitor, por que que não vem corrente? A corrente aqui vale 0 amperes. Por quê? Porque o capacitor abriu o circuito. Basicamente é isso. Se abrir o circuito, não passa corrente por esse pedaço aí do circuito. Então, ó, isso aqui e nada é exatamente a mesma coisa, e esse é o circuito que você tem que analisar, tem que chegar lá na análise em t igual a 0 menos. Perfeito? E agora é fácil, né, pessoal? Muito tranquilo calcular essas duas grandezas. A gente já viu aqui, ó, facilmente que a corrente que está circulando por essa única malha do circuito é a corrente I no instante 0 menos, está aqui, que é a corrente que está passando pelo indutor. Calcular essa corrente é extremamente simples, é o que nós vamos fazer agora no cantinho superior direito da tela. Vamos lá. Quem que é a corrente I no instante 0 menos mesmo? Isso aqui é igual a tensão da fonte, dividido pela soma das resistências, né, pessoal? Tranquilaço, ó. 3 mais 5 são 8. Isso aqui dá 4 dividido por 8, isso aqui é igual a meio ampere. Tá, ó. Corrente inicial no indutor vale 0,5 amperes. E a tensão no capacitor? Ora, a tensão do capacitor é a tensão que está caindo nesse resistor de 5 ohms, que é extremamente fácil. Se eu achei agora a corrente que está passando por esse resistor, quanto que vale a tensão? Ora, por lei de Ohm, vamos escrever aqui embaixo, ó. V no instante 0 menos é igual a resistência, que é 5, vezes a corrente, que é meio, e portanto isso aqui dá 0, ou melhor, 0 não, né? 2,5 volts. Prontinho, pessoal, calculamos, ó. Corrente inicial no indutor meio ampere, tensão inicial no capacitor 2,5 volts. Perfeito. Análise 1 feita, né? E aí agora nós vamos para o instante t igual a 0 mais. E antes da gente colocar aqui no instante t igual a 0 mais, só para fins didáticos, vamos escrever aqui em cima mais uma vez. Ó. Então, ó, V no instante 0 menos é igual a V no instante 0 mais. Lembra, o capacitor não permite variações abruptas de tensão, portanto, o V no instante 0 mais são aqueles 2,5 volts que nós acabamos de calcular. E a corrente? Exatamente a mesma coisa. Ó. O indutor não permite variações abruptas de corrente. Portanto, eu posso afirmar que I no instante 0 menos é igual a I no instante 0 mais, que dá 0,5 amperes. E aqui faltou a unidade, perdão, ó, unidade da tensão, 2,5 volts. Pronto, ficou espremidinho, mas acho que dá para entender. Ok, pessoal, e agora? Agora nós estamos no instante t igual a 0 mais. O que aconteceu? O circuito vai passar por uma perturbação. No instante t igual a 0 mais, a fonte de tensão sai fora do circuito, como nós já vimos lá no início. Então vamos lá. Esse U de menos T aqui vale 0. Se U de menos T vale 0, ficou 4 vezes 0. 4 vezes 0 dá 0. Então aqui, ó, qual que é o modelo equivalente para a gente substituir aí essa fonte de tensão, forçando esse ramo do circuito a operar com 0 volts, esse pedaço aí do circuito?
Simples, eu pego a fonte, apago a fonte e ligo no lugar da fonte de tensão um curto-circuito. Exatamente, analogamente como nós fizemos com a fonte de corrente, em que nós fizemos um circuito aberto no lugar da fonte de corrente, né? A fonte de tensão é um curto-circuito, isso aí já foi passado com muita clareza aqui no curso, né, pessoal? Beleza, e a fonte de corrente? A fonte de corrente, ó, o de T agora vale 1, por quê? Porque nós estamos depois de T igual a 0. Portanto, a nossa fonte de corrente agora, ela entra no circuito e ela passa a valer 4 amperes. Tá aqui, pessoal, essa é a análise. E agora esse circuito é com esse circuito que nós temos que trabalhar. Pessoal, é o seguinte, ó, deixa eu só pegar esse circuito, peço só um pouquinho da paciência de vocês, vou trazer ele um pouquinho mais para a esquerda da nossa tela. E agora vamos começar a analisar. E é muito importante que você preste atenção no que eu vou falar agora para você. Ó. Nós estamos no instante t igual a 0 mais. É como se eu tivesse tirado uma foto do circuito. Ó. Exatamente um pouquinho depois do circuito ter mudado de estado, aí, entre uma fonte e sai a outra. Enfim, tiramos uma foto do circuito. Como estava o circuito nesse instante? Porque esse raciocínio é importante para a gente calcular as derivadas, que é o próximo item, que é o item B da nossa questão. Então imagine o seguinte, ó, tiramos uma foto do circuito e a pergunta que eu te faço é: como eu estou enxergando esse circuito nessa foto, entre aspas? A corrente no indutor. O indutor não permite variações abruptas de corrente, então no momento da foto, a corrente que estava circulando pelo indutor valia meio ampere, vamos colocar aqui, e no momento da foto, capacitor não permite variações abruptas de tensão, então a tensão elétrica que estava caindo nesse capacitor no momento da foto valia 2,5 volts. Olha só, pessoal, você vê que é só a gente analisar os fundamentos. Analisando os fundamentos, não fica difícil analisar o circuito por completo. O que mais que a gente pode tirar daqui, pessoal? Vamos com calma aqui, né? O que mais que a gente pode tirar daqui? Dá uma olhadinha nesse resistor de 5 ohms que eu estou marcando aqui para você. Ele está em paralelo com o capacitor, não tá? Olha que legal, ó, eles estão ligados aqui entre os mesmos pontos, é uma associação em paralelo, portanto a tensão no capacitor automaticamente também vem para cá nesse resistor de 5 ohms. Essa tensão ela vale 2,5 volts. Beleza, o que mais que eu posso tirar de informação aqui? Eu posso olhar agora para o resistor de 3 ohms no cantinho superior esquerdo da nossa tela ali. Ó. Nesse momento, por esse resistor, está passando meio ampere. Olha só, que é a corrente de quem, pessoal? É a corrente inicial lá no indutor. E aí, seguindo a nossa velha e querida convenção, ó, no resistor de 3 ohms, corrente entrando pelo terminal de maior potencial, e aí eu te pergunto, quanto vale a tensão elétrica que está caindo nesse resistor? Simples, tensão é resistência vezes corrente, lei de Ohm, já vou colocar direto aqui, ó, a tensão nesse resistor vale 1. Nesse instante do circuito, em T igual a 0 mais, ela vale 1,5 volts, que é 3 vezes meio. Beleza? Ok, para calcular as derivadas, agora a gente vai entrar nas derivadas, que é o cálculo, pelo menos eu, que particularmente acho mais chato de ser feito, eu preciso de duas informações. Eu preciso conhecer quem é a tensão que está caindo no indutor no instante 0 mais, ou seja, só para a gente seguir a nossa convenção, ó, corrente entrando pelo terminal de maior potencial, essa tensão aqui no indutor, eu vou chamar ela de VL, vai anotando aí no seu caderno, ó, no instante 0 mais, e além dessa informação, eu também preciso conhecer quem é a corrente que está passando no capacitor nesse exato instante, no instante 0 mais. E aí, para não contrariar a nossa convenção aqui, vamos admitir esse sentido aqui, pessoal, que é o sentido padrão lá do sentido da análise em T igual a 0 menos, né? Seguindo as convenções aí de circuitos. A gente tem que ser coerente com o sentido adotado lá em T igual a 0 menos. Fechou? Qualquer dúvida também é só deixar nos comentários. Beleza, essa corrente aqui eu vou chamar de IC, corrente no capacitor analisada no instante 0 mais. E agora eu tenho que calcular esses dois parâmetros, VL no instante 0 mais e IC no instante 0 mais, para encontrar as devidas derivadas. Como é que eu encontro, pessoal? E aí, ó, é mais fácil do que parece, beleza? Porque, ó, se você olhar para essa malha aqui do circuito, vamos começar a trabalhar aqui, ó. Se você olhar para essa malha do circuito que eu marquei aí para você, dá uma olhada. Quais são os componentes que compõem essa malha? Ora, é fácil, eu tenho um resistor de 3 ohms, um indutor cuja tensão vale VL no instante 0 mais e o capacitor cuja tensão eu já conheço, 2,5 volts. Vejam que a única incógnita nessa malha aí é a tensão VL no instante 0 mais. Moral da história, se eu aplicar a lei das malhas nessa malha aqui do circuito, ó, vamos percorrer essa malha no sentido horário aqui mesmo, eu encontro o VL, que é a única incógnita do meu problema. É o que eu vou fazer exatamente agora e aqui embaixo, ó, vou colocar aqui pra gente. Vamos percorrer essa malha aí no sentido horário, deixa eu colocar um ponto de partida aqui pra gente, ó. Olha lá, ponto de partida é o ponto rosa ali do circuito, a gente vai percorrer essa malha no sentido
horário. Vamos fazer isso agora. Então o primeiro ali é o resistor de 3 ohms. A tensão então vai ficar menos 1,5 volts, sentido oposto. Aqui é a lei das malhas, né, pessoal? A gente já vai um pouquinho mais rápido nesse tópico. Isso aqui ficou menos VL no instante 0 mais, menos 2,5 volts, que é a tensão que está caindo no capacitor. Acabaram todos os elementos, isso aqui é igual a zero. Portanto, daqui eu tiro facilmente que o VL, vai anotando aí, ó, no instante 0 mais, quanto que vale? Vale, deixa eu ver, 1,5 mais 2,5 aqui somando em módulo, isso aqui dá 4, só que aí tem um sinalzinho de menos, dá menos 4. Menos 4 o quê? Menos 4 volts. Vamos fazer um 4 bonitinho aqui, ó. Isso aqui dá menos 4 volts. Perfeito. Essa é a primeira análise, ó. Calculamos o VL no instante 0 mais. E o IC no instante 0 mais? Ó, agora eu vou em busca dessa corrente aqui, ó. Corrente que está passando pelo capacitor. Para isso, eu vou aplicar a lei dos nós. E é muito fácil, pessoal. Eu vou olhar para esse nó aqui, ó. Se você vê a rigor, ó, muita gente tem dúvida nisso, né? Porque, olha, pô, Guilherme, tem um fio aqui no meio e tal, e aí como é que fica? Meu, você tem que encarar esse problema da seguinte forma, ó. Tá vendo que tudo isso aqui, que eu tô marcando em preto aqui para você, ó, tudo isso aqui é o mesmo ponto do circuito, não é? Esse cara aí poderia ser juntado simplesmente em um nó só. Então essa superfície, entre aspas, aqui que eu estou pintando para você aqui em preto, ó, essa superfície é como se fosse um ponto do circuito apenas. Porque não tem nenhum elemento ligado entre esses dois pontinhos que a gente está vendo ali em cima. Então é como se fosse um nó só. Agora olha com carinho para essa superfície aí, pessoal. Se eu olhar, aqui vai ficar um pouquinho apertado, tá, pessoal? Deixa eu só pegar e deslocar a tensão VL um pouquinho para cá, posso até dar uma reduzida nela. Vamos olhar para essa superfície aqui, ó. Entrando pela esquerda na superfície, vou colocar mais uma flechinha vermelha ali, ó. Vamos ver se você consegue enxergar. Olha lá, ó. Colocando uma flechinha vermelha, eu tenho entrando na superfície 0,5 amperes, não tenho? Ali, ó, bonitinho pra gente. O que mais? Eu tenho saindo da superfície essa corrente IC no instante 0 mais, que é a minha incógnita. O que mais que eu tenho, pessoal? Aqui pela direita eu tenho 4 amperes entrando, que é o valor forçado pela própria fonte de corrente. E aí tem mais uma coisa que a priori parece um tanto chata, que é a corrente que está passando por esse resistor de 5 ohms. Está aqui, ó. E aí para não contrariar a minha convenção, eu vou colocar ela apontando para baixo, ó. Corrente entrando pelo terminal de maior potencial. A pergunta é, dá para descobrir essa corrente? Pô, pessoal, claro que dá, né? Fácil, por quê? Porque eu tenho o valor da resistência e tenho, além disso, o valor da tensão que está caindo nesse resistor. Basta dividir a tensão pela resistência que você encontra a corrente. 2,5 dividido por 5 dá meio ampere. E agora fica fácil. Eu vou aplicar a lei dos nós nessa superfície, entre aspas, que não deixa de ser um nó, isso aí é um nó no circuito. Eu vou dizer que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então vamos lá. Eu tenho meio ampere mais 4 amperes entrando, e aí depois eu tenho IC no instante 0 mais meio ampere saindo dessa superfície. Vamos colocar isso aqui embaixo, ó. Vamos escrever aqui. Eu tenho aqui 0,5, só para formalizar, né? Dá para fazer de cabeça, mas só para formalizar eu acho que é legal e você inclusive anote no seu caderno, ó. Então eu tenho meio mais IC no instante 0 mais, isso aqui é igual a, deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Desculpa, meio mais 4, perdão pessoal, vamos só voltar aqui, ó, não é meio mais IC no instante 0 mais. Soma das correntes que entra é igual a meio mais 4, tá? Que conforme eu já mostrei para vocês ali em cima. Ó. Meio mais 4, né? Meio pela esquerda e pela direita aí respectivamente, meio mais 4, isso aqui é igual a IC, agora sim, IC no instante 0 mais meio. Sei que dá para fazer de cabeça, mas não custa nada, né pessoal, registrar o cálculo aí para vocês, eu acho que fica bem interessante. Meio vai embora e claramente nós temos que IC, que é a corrente aí no capacitor calculada no instante t igual a 0 mais, isso aqui é igual a 4 amperes. Beleza, matou o problema. E agora, como é que eu calculo as derivadas? Eu olho para as relações constitutivas, para a relação constitutiva dos nossos elementos acumuladores de energia. Vou me permitir aqui, ó, só peço um pouquinho da paciência de vocês, vou pegar o circuito e vou colar ele aqui, vou até dar uma reduzida no circuito, acho que você já entendeu aí o funcionamento dele. E agora a gente vai atrás dos nossos cálculos. Posso até também, só peço mais um pouquinho da paciência de vocês, galera, pegar essa informação aqui que a gente acabou de calcular e vamos colar ela aqui do lado direito da nossa tela. E agora sim, organizamos os resultados e vamos atrás das derivadas. Vamos olhar para o indutor primeiro. No indutor, qual que é a relação, qual que é a lei de Ohm, entre aspas, aí, do indutor? V é igual a L, D e dt. O que vale para um tempo genérico
vale também para o instante t igual a 0 mais. Portanto, eu vou dizer aqui que o VL, que é a tensão no indutor, vamos lá. Então, VL no instante 0 mais, isso aqui é igual a L, que é a indutância, vezes a derivada da corrente no instante 0 mais. Vamos colocar aqui, ó. Então é dI dt calculada no instante t igual a 0 mais. Enquanto isso, você vai anotando aí no seu caderno e eu vou tentando fazer uma letrinha bonita aqui, pessoal. Legal, ó. Esse é o primeiro cálculo que você tem que ter em mente. E agora, fica fácil, né? Porque dá uma olhadinha aí, pessoal. Apareceu o termo da derivada, que é o termo que eu quero. Daqui eu tiro que DIL dt, ou DI, né? No caso eu chamei de DI, não de DIL, mas a gente costuma chamar de DIL também. Então tá ali, ó. DI dt vale, passando o termo, a indutância para o outro lado, isso aqui deu o VL, que é a tensão no indutor calculada no instante 0 mais, dividido por quem? Dividido pela indutância. E aqui, ó, esse sinalzinho, o sinal desse termo aqui é um sinal de mais. Se você ver na expressão constitutiva aqui, aparece um sinalzinho de mais, porque lá no indutor, se você for ver, ó, olhando ali em cima, você não está contrariando a convenção. Basicamente é isso que está acontecendo, né? A corrente está entrando pelo terminal de maior potencial, então tá beleza, não precisa colocar o sinalzinho de menos para corrigir esse problema. Beleza, pessoal? Então vamos lá, é só fazer o cálculo. Ó. Isso aqui vai dar VL no instante 0 mais é menos 4, dividido pela indutância do indutor, que é 0,25, e isso aqui dá, deixa eu ver, mesma coisa que 8 dividido por meio, isso aqui dá menos 16. Menos 16 o quê? Isso aí é a derivada da corrente. Derivada da corrente com relação ao tempo, a unidade é amperes por segundo. Pronto, anota aí no seu caderno. Vamos fazer exatamente a mesma coisa para o capacitor agora, para a gente já fechar o nosso item B. Ó. Vamos lá, fizemos para o indutor e agora vamos fazer a mesma coisa para o capacitor aqui embaixo. No capacitor, I é igual a C dV dt. Então vamos escrever aqui, ó, o que vale para um instante genérico, vale também para o instante t igual a 0. Portanto, eu vou colocar aqui I, corrente no capacitor, no instante 0 mais, é igual a capacitância vezes a derivada da tensão. Vamos escrever aqui, ó. Então, a derivada da tensão no capacitor, calculada no instante 0 mais, dt. Então, tá aqui, ó. Essa é a análise que você tem que fazer. E da mesma forma que o indutor, pessoal, se você olhar ali em cima, não é necessário colocar um sinal de menos nessa fórmula, porque nós já estamos assumindo aqui, ó, que o capacitor está funcionando como um dipolo passivo nessa análise, né? Corrente entrando pelo terminal de maior potencial, não é necessário colocar o sinalzinho de menos. Beleza, então vamos fazer isso, ó. Apareceu aqui, portanto, o termo da derivada, vamos calcular ele aqui. Então eu tenho aqui o dV dt calculado no instante t igual a 0 mais, isso aqui é igual ao IC, calculado também no instante t igual a 0 mais, vamos colocar aqui, ó, calculado no instante t igual a 0 mais, dividido pela capacitância desse querido capacitor. Quanto que dá esse cálculo, pessoal? Vamos ver isso agora. Eu esqueci quanto que vale a capacitância do capacitor. Isso aqui dá 4, que é a corrente no instante 0 mais, né? O IC no instante 0 mais, que está ali em cima. Deixa eu só registrar aqui para você, ó, os dois parâmetros estão aqui em cima, 4 amperes, dividido pela capacitância do capacitor, que é 0,1 farad. Então vamos escrever aqui, ó, isso aqui é 0,1 farad, é fácil, 40 por 1. Isso aqui é a mesma coisa do que 40. 40 o quê, pessoal? Simples, né? É a derivada da tensão com relação ao tempo, 40 volts por segundo. Vamos colocar aqui, ó. Então, volts por segundo. Muito bem, esse é o item B da questão. O item B da questão, as derivadas estão mais do que calculadas. Tá aí bonitinho pra gente. Beleza, e para fechar o exercício, vamos analisar a tensão e as tensões e correntes, né? O V de infinito e I de infinito. Ou seja, ele quer saber nesse terceiro e último tópico quanto vale a corrente no indutor e a tensão no capacitor quando o tempo tende para o infinito. E aqui é o seguinte, ó, tempo tende para infinito significa que nós estamos de t igual a 0 mais para frente. Portanto, eu já vou apagar a fonte aqui, vamos apagar essa fonte de tensão e trocar ali pelo nosso querido curto-circuito, como nós fizemos exatamente a mesma coisa da análise de t igual a 0 mais. Vou apagar a função degrau aqui também da fonte de corrente, ó, para representar essa mudança de estado no circuito, como nós já vimos. A fonte aqui vale 4 amperes. E aqui, pessoal, o segredo é o seguinte, ó, olha que bacana. O circuito funcionando de t igual a 0 mais para frente, ou se você quiser, né, para t maior do que 0, é esse circuito que vocês estão vendo aqui. Para t tendendo a infinito, o que acontece? O circuito está sendo, nesse caso, alimentado por uma fonte contínua. Quando o tempo tende para o infinito, o circuito passa a operar novamente em regime permanente.
E como a fonte que está alimentando o circuito é uma fonte contínua, de novo, o circuito passa a entrar em regime permanente de corrente contínua. Se o circuito não tivesse fonte aqui, ó, imagina que não tivesse fonte alimentando o circuito. Uma hora, o indutor e o capacitor iriam se descarregar, assim como aconteceu no exercício da aula anterior. No entanto, essa é a mudança, inclusive, do exercício da aula anterior. Agora tem a presença de uma fonte aqui e o circuito, portanto, volta a operar em regime permanente de corrente contínua. Perfeito? E aí eu pergunto para você, né? Quanto vale, ou qual é o modelo, né? Qual é o comportamento dos nossos elementos acumuladores de energia em regime permanente de corrente contínua? Fácil. O indutor vira um curto-circuito. Vamos colocar aqui, ó, o indutor se comporta lá simplesmente como um curto-circuito e o capacitor novamente volta a abrir o circuito aqui, ó, se comporta como um circuito aberto. Beleza, quem que ele quer agora, né? Vamos colocar aqui, ó, ele quer o I de infinito, quando o tempo tende para infinito. Então, exatamente essa análise que tu tinha que pegar, se de fato caísse numa prova, por exemplo, e a tensão também no capacitor, quando o tempo tende a infinito. Ele quer esses dois parâmetros aqui, esses dois valores, que é o que nós vamos calcular agora. Ok, pessoal, o que a gente pode fazer aqui? Vejam que é mais fácil do que parece. Então vejam o que eu vou fazer aqui, ó. Sem medo de ser feliz, pessoal, vou pegar a tensão no capacitor e vou colocar ela aqui no nosso querido resistor. Eu vou até colocar uma flechinha, eu gosto mais de trabalhar com a flechinha, quem acompanha o curso sabe aí muito bem, e eu vou apagar o ramo do capacitor aqui, porque eu acho que fica mais fácil, fica mais nítido para enxergar o que está acontecendo no circuito. E qual que é o parâmetro aqui? O que eu tenho que calcular de fato? Eu tenho que calcular esses dois parâmetros que estão aí. E agora vamos começar a analisar o circuito, porque ficou bem fácil. Se você está acompanhando o curso, você não vai ter nenhum problema quanto a isso. Dá uma olhada que essas posições aí, os comportamentos dos nossos elementos, acabaram colocando esses dois resistores aqui em quê, pessoal? Esses resistores estão em paralelo, não é? Estão ligados entre os mesmos pontos. Basicamente, ó, ponto daqui de cima e o ponto daqui de baixo, caracterizando, logicamente, uma ligação em paralelo. E vejam que o que eu tenho aqui essencialmente? Eu tenho esses caras em paralelo com uma fonte de corrente. Portanto, formou aqui pra gente um divisor de corrente. Vejam que eu tenho ali 4 amperes entrando pela direita, no nozinho superior dali de cima. Estou pintando o nó ali para você em vermelho. E, logicamente, essa corrente ela vai se dividir proporcionalmente entre as nossas queridas resistências. Parte da corrente vem aqui para o resistor de 5 ohms e uma outra parte da corrente vem para o resistor de 3 ohms. E aqui você pode estar com dúvida pelo seguinte, ó, dá uma olhadinha. Ó, Guilherme, mas espera aí, o I de infinito está indo da esquerda para a direita e a corrente da flechinha rosa aqui está indo da direita para a esquerda. E aí? E aí que é mais simples do que parece. Dá uma olhada, ó. Eu vou chamar essa corrente da flechinha rosa de IX e eu vou dizer simplesmente que, pelo fato deles estarem em sentidos opostos, eu vou dizer basicamente que Ix vale menos I de infinito. Basicamente é isso. A gente vai calcular o Ix usando o divisor de corrente, e aí eu digo que o I de infinito é menos Ix. Pronto, pessoal. Em resumo, é isso. E como é que eu calculo esse Ix aqui? E aí eu vou usar, vamos apelar para a formulinha pronta do divisor de corrente, colocar aqui no cantinho direito da nossa tela. Eu vou dizer que Ix, quanto que vale o Ix? Ix é igual a outra resistência do divisor de corrente, que está aqui embaixo, ó, que é 5. Vamos escrever aqui, ó, dividido pela soma das resistências, que é 3 mais 5, as duas resistências da nossa associação em paralelo. Então isso aqui é 5 sobre 8, vezes a corrente de entrada. Quem que é a corrente que está entrando no nó? É 4 amperes. E, portanto, olha que facinho, ó. 8 vai embora, vai para a casa do capeta com o 4, fica 2 embaixo. Isso aí deu 5 dividido por 2. Vamos escrever aqui, ó, só para formalizar. 5 dividido por 2, e isso é igual a 2,5 amperes. O Ix vale 2,5 amperes. E aí eu pergunto para você, quanto vale o I de infinito? Vamos escrever aqui embaixo só para a gente formalizar. Ó. O I de infinito, só para deixar bem formal, bem bonitinho. Por definição aqui ele vale menos Ix e, portanto, isso aqui dá menos 2,5 amperes. Prontinho, está mais do que calculada essa tensão. E agora, a tensão não, né? Perdão, essa corrente, pessoal, essa corrente. O I de infinito é a corrente ali no indutor quando o tempo tende a infinito. Ela vale menos 2,5 amperes. E agora sim, vamos calcular, para fechar o nosso exercício, vamos calcular a tensão que está caindo no capacitor. E fica muito fácil, pessoal. Por quê? Porque se o Ix, vamos colocar em rosa aqui, ó. Se o Ix vale 2,5 amperes, não o I de infinito, o Ix vale 2,5 amperes, significa que tem que ter 1,5 amperes para completar 4
vindo aqui para o resistor de 5 ohms. E aí fica muito tranquilo, ó. 1,5 amperes vem aqui para o resistor e fica muito tranquilo. Por quê? Porque basta aplicar a lei de Ohm nesse resistor que nós vamos calcular aí, ganhamos de bandeja a tensão do capacitor, né, quando o tempo tende a infinito. Portanto, vamos dizer aqui que V de infinito, quanto que vale o V de infinito? Vou escrever aqui bonitinho. O V de infinito é igual a resistência, que é 5, resistência ali do resistor, vezes a corrente, que vale 1,5. Isso aqui costuma dar 7,5 volts. E pronto, estão calculados os nossos parâmetros. Então é isso, pessoal. Espero aí de verdade que você tenha curtido o conteúdo. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, como vocês bem sabem. Um abraço e fiquem todos com Deus.